Ingerir alimentos ricos em sódio, principal componente do sal de cozinha, pode desencadear sérios danos à sua saúde, tá? E quais seriam esses danos? A gente convidou aqui uma super pessoa especial para vir esclarecer tudo isso para a gente. Nutri Isabela Maranhão, maravilhosíssima. Maravilha. Obrigada pela sua presença. Estamos aqui mais uma vez, né, Mara? Isso mesmo. Que bom. Nutri, vamos lá. Aquela perguntinha acho que todo mundo se faz. Consumir sal faz mal para a saúde? Em excesso, sim. Consumir o sal é um micronutriente muito importante para a saúde. Certo. Ele desempenha várias funções no nosso organismo, de impulsos nervosos, de manutenção do líquido dentro da célula, né? O equilíbrio hidroeletrolítico ele participa, contração muscular. Então, ele tem a função no organismo. Sim. Mas qual o problema? O excesso. Pois é. Quais que seriam esses problemas que pode causar? Hoje a gente tem várias doenças crônicas não transmissíveis que têm como um dos maiores fatores de risco o consumo excessivo de sal, que é a hipertensão, número 1. A gente tem o AVC, a gente tem doenças renais, a gente tem o infarto com uma complicação dessas doenças também, né? Então são doenças graves, doenças crônicas não transmissíveis, porque uma vez você é diagnosticado com hipertensão, com outra patologia dessa, você é hipertenso para o resto da vida, e aí você vai ter que tomar os cuidados para o resto da vida. Agora, qual é o problema? É o excesso. A orientação é que a gente consuma até 5 gramas de sal por dia, por pessoa, que isso equivale a 2 gramas de sódio. Sim. Certo? Não ainda. Qual é o problema hoje? O brasileiro, ele consome, em média, 12 gramas. Gente, 7 a mais. Mais do que o dobro, né? As pessoas têm a tendência mesmo, são tendenciosos a adicionar sal na comida. De vem o seu prato, ai, tá insosso. Tá muito insosso, é isso. Aí isso daqui, esse excesso, né? Quanto você tá botando? Quantas vezes ao dia você faz isso? E eu chamei vocês porque eu vi no seu Instagram, acho que você Esses dias eu falei sobre isso. Acho que em alguma viagem, não sei. E aí ela pegou aquele sachêzinho de sal que a gente encontra bastante nas mesas de restaurante, nas mesas de barzinho. E ela comentou que uma pessoa tinha colocado 2 daquele. 2, eu fiquei. Porque assim, eu como nutricionista... A Nutri fala mais alto. Eu tento muito não olhar o que as pessoas estão comendo, senão a gente vai ficar louca, né? Mas tem coisas que chamam a atenção. Então, quando a moça estava atrás de mim, ela pegou um sachêzinho, aí eu, meu Deus, quando ela pegou o outro, aí eu digo, vou falar. Aí meu marido, Isabela, pelo amor de Deus. Eu digo, gente, adicionando mais 2 gramas, porque cada sachêzinho daquele tem 1 grama de sal. A comida já tem sal. Aí você vai e adiciona. Olha, e para diminuir o consumo de uma pessoa assim. Era isso que eu queria saber. O paladar, ele vai se adaptar? Vai a esse se gosto adaptar. mais salgado? Sim, vai. Agora, é do dia para a noite, aquela história. Sim. Não, vai ser a partir de amanhã você vai colocar 1/3 do que você colocaria. Passe 15 dias. Depois a gente diminui para metade. Passe 15 dias. E assim a gente vai. É incrível como a gente consegue fazer isso. O nosso paladar é totalmente adaptável. É como se as pessoas elas usassem o sal para dar gosto à comida. Mas dá. Né? Mas tem outras formas de dar sabor? Tem sim. A gente tem os temperos naturais, que é o que a gente faz muito quando atende o hipertenso. Sim. A gente faz um trabalho muito grande de reeducação alimentar. Então a gente mostra a ele os nossos temperos, que nossa culinária é riquíssima, cominho, açafrão, o alho, a própria cebola, coentro, enfim. A gente ensina ele a fazer o sal de ervas, facílimo, uma misturinha de ervas com um pouquinho de sal, para ele utilizar na preparação dos alimentos, né? Então, assim, tem outras formas naturais da gente fazer isso. Muitos pacientes gostam de preparar as comidas com temperos prontos, que são riquíssimos em sódio. Por isso que eles dão tanto sabor. E eles também ainda têm outros nutrientes,
que também aumentam muito mais a palatabilidade, sabe? Como o glutamato monossódico. Sim. Sempre está envolvido, né? Mas são muitos maléficos. Então, não é preferencial que se dê valor a esses temperos naturais, que nós temos muitos. Preferir sempre os naturais do que aqueles que já vêm dos supermercados. Exato, prontos. A gente consegue fazer em casa. A gente tem na nossa culinária, tranquilamente a gente pode utilizar. Tá. No churrasco. No churrasco. Aquele momento, né? Do sal grosso. Tudo a questão de conscientização e educação. Precisa a carne do churrasco ser tão salgada? Precisa ela estar ali, ó. Não precisa. Forrada. Precisa ser salgada. Sal. Vamos ser normossódica, normal de sódio. Né? Precisa adicionar sal no seu prato pronto? Não precisa. Precisa comprar temperos prontos? Não precisa. Todo mundo fala muito daquele macarrão instantâneo. Nossa, que já ali é campeão, viu? Que já vem com o sachêzinho ali, né? Ali é campeão. E aí? Ali é campeão. Aquele macarrão é um macarrão pré-frito. Sim. De nutriente não existe nenhum, né? Eu que trabalho na rede pública também, atendo muitos pacientes que a base de alimentação é isso. E, tem pessoas que são viciadas mesmo. Viciadas, e os filhos são viciados, e a base da feira é aquilo dali, né? Porque ele tem muito condimento, muitos temperos que deixam ele com um sabor forte. A pessoa vicia. Um desses componentes do temperinho, do macarrão, é o glutamato monossódico, que ele está ali tanto para dar mais sabor, como para fazer o sachêzinho durar, aumenta o que a gente chama de tempo de prateleira do alimento. Sim. Mas ele tem em torno de 2 gramas de sódio nele. Olha só, gente, quanta coisa. Hipertensão, a gente sempre fala muito, né? Cuidado com a pressão alta, cuidado com a pressão alta. Mesmo sem você ter predisposição, mesmo sem você ter um histórico, você pode vir a desencadear a sua qualidade de vida irá lhe desencadear ou não. Né? Mas quantos hipertensos a gente não atende? Seu pai, sua mãe? Não. Genética é 25%. Boa, vamos falar sobre isso. Genética é 25%. O resto é como você leva a sua vida. E aí é questão de escolha, né, Isa? Questão de escolha. Você faz atividade física, você se alimenta bem, né? Você é uma pessoa estressada, que é um fator de risco para a hipertensão, você dorme bem, né? Então são vários fatores. Mas genética é 25%. Aí muita gente culpa, porque meu pai e minha mãe é diabético. Não. Só 25% vai lhe favorecer. O resto, 75%, é como você leva a sua vida. Quais são os seus hábitos de vida? Né? Bom, se você então é daquelas pessoas que consomem sal excessivamente, comece a mudar isso, tá? Então, muito cuidado. Para a gente fechar, vamos então deixar aí as principais dicas para o pessoal começar a diminuir esse consumo de sal? As dicas basicamente que a gente foi falando, né? Ter uma atenção maior, dar uma atenção maior aos condimentos naturais, aos temperos naturais. A gente consegue fazer tudo que você faz com aquele caldo de carne, caldo de galinha, com aqueles temperos prontos, você consegue fazer com os temperos naturais. Vai sentir um pouquinho? Sente um pouco. Mas o nosso paladar é totalmente adaptável. E outra coisa, né? Aí o excesso. Eu também recebo pacientes que não consomem sal. Sim. Bom a gente falar sobre isso contraponto. Doutora, eu não consumo sal de jeito nenhum. Como ovo sem sal. Preparo a minha proteína sem sal. Também não precisa fazer isso. O sal, ele tem uma função, o sódio, ele tem uma função muito importante no nosso organismo. Como eu falei, contração muscular, participa do equilíbrio hidroeletrolítrico, né? Então não é para ficar sem, é para consumir na quantidade adequada. Adequada, tá, gente? Aí a gente também orienta a questão de boas escolhas do sal, né? A gente tem uma infinidade de tipo de sal refinado, sal marinho, sal rosa, sal preto, sal do Himalaia e enfim.
né? A gente sempre orienta, se eu fosse falar aqui de uma forma geral, o sal marinho é de excelente qualidade. A gente fala muito assim, não, eu prefiro o sal rosa do Himalaia, né? É ótimo, tem muitos micronutrientes, uma quantidade de sódio dele é um pouco inferior, mas o preço ainda hoje está um pouquinho elevado. O sal marinho é excelente, ele ainda consegue, por conta do processamento dele, ele consegue manter muitos micronutrientes. Então, se for para optar... Sal marinho. Sal marinho. Sal marinho, excelente. Muito bem. Quem quiser saber mais, ou quem tiver alguma dica específica, como é que pode entrar em contato? Eu atendo no Harmony, no Instituto André Aragão. Sempre estou aí utilizando as redes sociais para dar algumas dicas, falar sobre nutrição, né? O meu Instagram é Isabela Maranhão, _nutricionista. Serão todos bem-vindos e eu agradeço imensamente por estar aqui novamente. Você é maravilhosa. A gente sempre convida aqui pessoas que são incríveis e que têm muito conhecimento para compartilhar. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Tá? Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua presença. Amanhã estaremos de volta. Uma excelente terça-feira para você, um excelente dia, que você possa aí se cuidar. Lembre-se sempre, tá, nessa onda aí, né, de coronavírus. Higienize as suas mãos, tome os cuidados necessários, não fique abraçando, não fique dando as mãos para as pessoas. Vamos evitar esse contato, apesar da gente saber que é da gente, que é da nossa cultura, que é do nosso jeitinho brasileiro de ser, né? Esse calor humano. Mas nesse momento, tá? Vamos tomar cuidado, é prevenção, é precaução para que os dados eles não cresçam ainda mais e não sigam o ritmo dos outros países, tá? Vamos ter bastante cuidado e pensar nos outros, né? Nos que estão nas nossas casas, nos avós, que são um grupo de risco e por aí a gente vai. Muita consciência, muito juízo, tá? É tudo que eu peço a vocês. Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã. Tchau, tchau. Bom dia.